A compreensão da realidade não tem limites. Não cedam a nenhum tipo de ilusão ou desejo durante as diferentes etapas. Perseverem na meta e na jornada. Nunca parem a prática da autodisciplina. Tenham somente um objetivo, uma atitude psicológica e lutem para o alcançar. Isso lhes dará todos os bons frutos e lhes trará bênçãos e a bem-aventurança. Se você agir em harmonia com a divina lei, sua vida tornar-se-á uma luz guardiã dos outros. Sri Satya Sai Baba. Sairam. Eu gostaria de convidar a todos para entoarmos 3 vezes o Sagrado Pranava Om e 3 vezes o Gayatri Mantra. Bhuva Swaha Tat Savitu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodayat. Om Bhuva Swaha Tat Savitu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodayat. Om Bhuva Swaha Tat Savitu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodayat. Om Shanti, Shanti, Shanti. Boa noite a todos, que sejam todos bem-vindos. Hoje, teremos mais uma da nossa jornada de conhecimento espiritual. Eu quero entregar aos pés de lótus de Bhagavan Sri Satya Sai Baba nosso encontro de hoje. Que ele nos conduza e que tudo aqui transcorra de acordo com a sua divina vontade. Eu tive a honra, hoje, coube a mim essa honra de apresentar a nossa convidada, que vai nos falar sobre o Namasmarana, repetição do nome de Deus. É a nossa coordenadora nacional de devoção, Tatiana Rodrigues. Sairam, com você, Tati. Sairam, Valéria, Sairam a todos, boa noite. É uma grande felicidade que eu estou aqui no lugar de convidada dessa jornada para poder compartilhar e aprofundar junto com todos vocês sobre a lembrança e a importância do nome de Deus. Faça o melhor uso da proximidade com o Sai. Uma vez perdida essa oportunidade preciosa de servir aos seus pés de lótus, você nunca recuperará. Sai confere devoção, poder e, finalmente, liberação a você. Mantenha isso em mente e redima sua vida. Satya Sai Baba. E depois de ler essa mensagem, a gente pode se perguntar como que a gente pode fazer um bom uso e o melhor uso dessa proximidade, que a gente tem com o Swami.
E uma das respostas claras, com certeza, é aprofundar o nosso sadhana, que são nossas práticas espirituais. E um importante caminho dentro dessas práticas é o Namasmarana, ou a repetição do nome de Deus. O nome é o quanto basta para lhes dar todos os resultados de qualquer prática, de qualquer tipo de sadhana, disciplina espiritual, Satya Sai Baba. E antes da gente se aprofundar mais ainda no significado do Namasmarana, a gente tem que primeiro se aprofundar no significado e no poder da palavra, porque a palavra, o poder da palavra, porque a palavra no começo era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Evangelho segundo São João 1.1. A gente sabe que o som é o primeiro de tudo, da criação surgiu, o som surgiu da primeira coisa da criação, e ele é uma manifestação do divino, né? A própria criação do divino é o som. E tudo produz seu próprio som, tudo reverbera, até os menores átomos. As palavras têm tremendo poder. Elas podem incitar emoções e podem acalmá-las. Elas comandam, enfurecem, revelam ou confundem. São forças potentes que trazem à tona grandes reservas de energia e sabedoria. Tenha, portanto, fé no nome do Senhor e repita-o sempre que puder. Satya Sai Baba. E para provar também, né, que as palavras, elas são forças muito poderosas e que elas não são só energias soltas no universo, um cientista japonês que chama Masaru Emoto, ele realizou vários experimentos com águas que ele colocou em potinhos, e cada pote ele ficou falando palavras. Um pote com água ele falou palavras positivas, e no outro ele ficou falando palavras negativas. E depois ele pegou essas águas, congelou, e depois ele foi fazer o estudo das moléculas dessas águas. E o resultado foi surpreendente, né? Ele colocou no microscópio e aí ele conseguiu ver essas moléculas e o que tinha acontecido. E no pote que foram faladas palavras e músicas positivas, o resultado foram cristais lindos e perfeitos, né? Com um formato super bonito. E nos que foram feitas palavras negativas ou músicas negativas, não formou nem cristais, ficou tudo bagunçado e misturado e não ficou, nem formou, né? Então isso é para a gente ver o tanto que as palavras, elas realmente têm esse poder de transformação. E aí a gente pensando em palavras positivas, se tem esse poder de transformação, a gente pensa qual que é a força do nome de Deus, qual é a imensidão dessa força do nome de Deus. E no primeiro discurso que Swami fala, ele já fala sobre isso. Ó vós que buscais, adorai os pés do Guru com toda a vossa mente. Podereis então cruzar o oceano de tristeza e alegria, e nascimento e morte. E desde os tempos, né, antigos, a lembrança do nome de Deus, né, a repetição do nome de Deus é tido como uma disciplina espiritual muito grande, de uma grande importância, né? A repetição do nome de Deus, uma disciplina espiritual universal. As grandes religiões, as filosofias espirituais, elas todas reconhecem a importância, né, de recitar o nome de Deus, de cantar o nome de Deus e da força que o nome de Deus tem, né? Saibam que todos os corações são motivados pelo mesmo Deus e que todos os nomes e formas denotam apenas uma só e a mesma divindade. Desenvolva a atitude de unidade e não diferença para com os nomes de Deus em todos os credos religiosos, de todos os países e de todas as fés. Essa é a mensagem de amor que eu trago para vocês e quero que compreendam e sigam. Espalhem esse amor, vivam esse amor. Se esse amor deve crescer em vocês, tornando-se profundo e permanente, então vocês têm que promover a prática espiritual de recitar os nomes de Deus, recordando seu amor e misericórdia, sua majestade e glória.
Satya Sai Baba. E aí, para poder, né, ver um pouco como que isso funciona, eu vou compartilhar um vídeo com vocês que mostra como é que a repetição do nome de Deus ela é universal e como é que ela está presente nos ensinamentos das grandes religiões. Repetição do nome de Deus, uma disciplina espiritual universal. Cristianismo. Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos os seus feitos entre os povos. Cantai-lhe louvores, falai de todas as suas maravilhas, glorificai-vos no seu santo nome, regozije-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Salmo 105. Islamismo. Louvai o nome do Senhor, o Altíssimo que criou e formou completamente as suas criaturas, que lhes determina os vários fins e as conduz para alcançá-los. Ao Corão. Sikhismo. Cantai e louvai seus infindáveis atributos. Cantar e ouvir o seu nome, conservar na mente o amor por ele, fará os sofrimentos desaparecerem e a felicidade tornará ao lugar onde quer que você se encontre. Guru Nanak. Budismo. Dharmakaya é o nome de Deus em nós. Budismo. Hinduísmo. Daquele que é uno, falam sábios como sendo múltiplo e chamam-no por muitos nomes. Os Suras, os Maharishis e os Siddhas invocam-no de mãos postas e proclamam. Todos saúdam seu nome, cantando seus louvores com canções ressonantes. Rig Veda. A repetição do nome de Deus, assim praticada, une as pessoas, fazendo-as compreender que todas são filhas do mesmo e único Deus, e dessa forma pavimenta o caminho para a paternidade de Deus e a fraternidade do homem. Satya Sai Baba. Os nomes de Deus e suas formas. O Swami também ele nos ensina que se a gente adotar a prática de repetir o nome de Deus, a gente tem que escolher um nome de Deus e escolher uma forma que representa esse nome de Deus que a gente escolheu, e que a gente tem que escolher com amor e continuar firme com essa forma e com esse nome. Que ele até fala que não adianta nada a gente ficar cavando vários buracos, que a gente nunca vai encontrar a água, né, no fundo desse buraco. A gente precisa de escolher um e cavar até o fim. E o mesmo é com o divino, né? Escolher um nome que for do nosso coração e visualizar essa mesma forma que dá forma a esse nome. E ele fala que se a gente manter essa prática com todo o coração, apenas essa prática, que a gente pode purificar nossa mente, que a gente consegue purificar nossos corações e que a gente consegue realizar por completo, né? A verdade do nosso ser interno. E também cantar o nome de Deus também é Namasmarana, né? E por isso que é tão importante os cânticos em grupos, cantar os bhajas, né? Cantar o nome de Deus. E Swami fala que a gente tem que escolher esse nome, né? E que nunca existiu um tempo melhor do que o que a gente está agora para poder praticar o Namasmarana. A era presente é descrita nos sastras, textos sagrados, como sendo muito condutora à liberação, pois enquanto em épocas passadas rigorosas penitências eram indicadas como meio de atingi-la, na era atual exige apenas Namasmarana, a lembrança do nome do Senhor, para se alcançar a liberação. Satya Sai Baba. E a prática constante conduz ao sucesso. Swami ele fala muito e nos ensina sobre a importância dessa prática constante, né?
que a lembrança constante do nome de Deus, ela exige repetidas tentativas. E a gente tem que continuar repetindo, mesmo que no momento parece que não está surtindo efeito, né, que os esforços não estão tendo efeito, a gente tem que continuar mesmo assim, porque eles estão contribuindo para o nosso sucesso, né? E a gente tem que ter uma entrega absoluta, uma fé absoluta no Senhor, que essas práticas, né, de todos os dias vão fazer a gente se fundir com o divino, mas ela tem que ser constante, ela tem que ser todos os dias, porque para alcançar a liberação espiritual, a gente tem que ser persistente e também a gente tem que ter uma total devoção. E aí Swami fala que a constante repetição do nome de Deus, qualquer um dos milhares de nomes pelos quais ele é identificado pela imaginação e inteligências humanas, é a melhor forma de corrigir e purificar a mente do homem. Satya Sai Baba. E aí a prática do Namasmarana, se ela for desenvolvida até o fim, ela nos possibilita ganhar a graça de Deus, porque essa prática deve ser iniciada assim, o quanto antes, né? A gente não deveria esperar ter mais idade, ou mais maturidade, ou mais conhecimento espiritual para começar a praticar o Namasmarana, para começar a repetir o nome de Deus, né? Porque no fim da nossa jornada, né, no fim da nossa vida, se a gente estiver com o nome de Deus na ponta da língua, a gente vai conseguir se fundir a Ele. E até tem uma história que eu acho que todo mundo conhece, que é uma história super famosa, né? Que teve um comerciante que ele sabia que da importância de praticar o nome de Deus e que ele se fundiria, né, com Deus se ele tivesse o nome de Deus na ponta da língua na hora que ele morresse. Ele pensou, vou colocar o nome de cada filho meu com o nome de uma divindade, então eu vou estar garantido, porque ele pensou que na hora da morte dele, com certeza pelo menos um filho estaria junto dele, né? Então ele chamaria o filho e morreria e ele estaria salvo e se fundiria com Deus. E aí ele fez isso, teve vários filhos, até que chegou o dia, né, dele partir, da morte dele, e todos os filhos estavam juntos, e ele olhou para todos os filhos, e na hora, em vez de falar o nome de algum filho, ele parou e pensou, nossa, se todos os meus filhos estão aqui, quem está na loja? E morreu. Ou seja, no final, ele pensou o que ele pensou a vida inteira dele. Então, essa constante repetição é importante, porque no final da nossa vida, vai ser ela que vai estar no nosso coração, vai ser esse nome que vai estar na nossa mente, vai ser esse nome que vai estar na ponta da nossa língua, porque não adianta a gente não engana Deus, né? E criar artimanhas para poder falar que a gente está com Deus na ponta da língua. Se a gente está, ele sabe, e no final a gente vai estar mesmo com ele na ponta da língua, mas requer a constante repetição, requer a prática, e é a prática de todos os dias. E também eu vou aproveitar essa história e compartilhar também uma história minha, assim, pessoal, assim, porque desde que eu sou pequena, a minha mãe, ela sempre fala para mim uma frase de Swami que ela sempre fica na minha cabeça, assim, e ela sempre fala assim para mim, qualquer tarefa, por maior que ela possa ser, se você cantar o nome de Deus, ela pode ser alcançada. Então, através do nome de Deus, ela sempre pode ser alcançada. E toda vez que eu estou perto dela, que eu estou com ela, eu ligo para ela e que eu começo a reclamar da vida, ou falar alguma coisa e fica lamuriando e aquelas coisas assim, né? Ela fica assim para mim, meu Deus, para tudo, vão cantar o nome de Deus, cadê o nome de Deus? Põe o nome de Deus para tocar, vão cantar, chama Sai Baba, vão cantar o nome de Deus. Então isso ficou uma prática muito forte para mim, porque minha mãe sempre fala isso para mim. Então, assim, isso internalizou dentro de mim. E aí eu gosto de cantar em voz alta, assim, e uma das coisas que eu faço, assim, que me dá muita devoção e que eu sinto muito forte Swami perto de mim, que eu tenho muita ligação com o Vibhuti. Então, eu sempre pego o Vibhuti, assim, coloco assim na mão e lembro disso que a minha mãe fala. Tudo pode ser alcançado se a gente repete o nome de Deus. E aí eu ponho o Vibhuti na mão e fico falando em voz alta, repetindo o nome de Swami, fico repetindo, até eu sentir, assim, dentro do meu coração que eu estou protegida, que eu estou guiada, que ele está perto de mim. E eu sinto que cantar o nome dele, que chamar ele pelo nome, pensar nessa forma,
que é tão maravilhosa, que é tão assim querida pela gente, é muito forte, é muito profundo, ele sempre responde e ele sempre fica perto da gente mesmo, é como se ele chegasse, assim, né? Quando ele fala que ele pode dar o dacha só da gente pedir, eu acho que também é muito isso, a presença dele vem quando a gente chama o nome dele, quando a gente repete o nome, e não só de nome, né? Porque ele fala que todos os nomes têm esse mesmo poder. Então, eu acho que um dos caminhos, né, dessa repetição é repetir o nome com devoção, né? E aí, para finalizar, assim, a nossa conversa do nome de Deus, eu acho que a gente tem que repetir o nome com devoção, porque o Swami fala que ele sempre vai dar a graça para aqueles que recitarem o nome dele com verdade, com sinceridade, com vontade, com devoção. Então, que ele sempre vê dentro, né, do nosso coração, e ele sabe o coração de cada devoto, e ele mede o amor, ele mede a devoção, ele mede a sinceridade dessa invocação do nome de Deus. E por isso que é tão importante a gente também recitar com devoção. E o nome do divino, né, ele deve ser cantado com reverência e com devoção mesmo, com muita fé, e deve ser cantado também com pureza, porque ele vai refletir a nossa vontade por esse contínuo crescimento, esse contínuo caminho, né, essa busca interior de se fundir com Deus, né, essa busca, esse contínuo desenvolvimento que a gente está no processo, né, no caminho todos os dias. E também as nossas palavras, elas devem refletir as nossas ações, né? Então, por isso que é muito importante repetir o nome e com essa fé, com essa pureza, mas saber que a nossa conduta tem que ser melhor também, que a gente tem que, o que a gente fala tem que bater com o que a gente faça, porque não adianta também a gente esperar resultados de repetir o nome de Deus sem a gente se modificar internamente, sem a gente agir corretamente, né? Sem a gente ter uma boa conduta. Então, para poder, eu achei no livro Caminhos para Deus, o autor Jonathan Rolfe, que ele falou assim maravilhosamente. Eu achei que ele resumiu o que é o Namasmarana, o que é essa repetição do nome de Deus e o que cantar esse nome de Deus traz para a gente, como que ele realmente é uma salvação no nosso caminho espiritual, no nosso caminho de encontro com Deus. Então, para finalizar, eu vou ler aqui a mensagem, o que ele escreveu. A constante lembrança do nome de Deus é uma disciplina espiritual completa. Ela promove as virtudes da devoção, paciência e fé. A prática nos dá força e confiança para trilhar o caminho espiritual até a sua conclusão. Com o tempo, ela pode conceder a realização com Deus. E saberemos então que o Deus que adoramos está dentro de nosso próprio coração. Jonathan Rolfe. Om Sai Ram. Obrigada, Tatiana, gratidão, muito bom te ouvir, muito bom saber dessa sua experiência com a Ju, muito lindo. Não sei se tem alguma pergunta. Não, né? Então tá bom. A gente vai encerrar entoando o Samastoloka e depois o Asatoma. Vamos lá. Que todos os mundos sejam felizes. Om Samastaloka Sukhino Bhavantu Samastaloka Sukhino Bhavantu Samastaloka Sukhino Bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Senhor, que do irreal nos conduza ao real,
Das trevas nos conduz à luz e da morte à imortalidade. Asato ma satgamaya tamaso ma jyoti gamaya mrityurma amritam gamaya. Om Shanti.